Fala galerinha, Tira 10, estamos aqui em mais um vídeo. Hoje é sobre o descobrimento do Brasil e ele surge no âmbito de uma expansão marítima nas grandes navegações, em que através de um desvio da rota de diversas caravelas portuguesas chega em 1500 no Brasil, na América Portuguesa, diversas caravelas que tinham o intuito de circunnavegar a África, fazer o périplo africano e chegar até o Oriente para comprar especiarias. Só que com esse desvio na sua rota, eles chegam até o Brasil, que era até então um território ainda desconhecido. E esse período é chamado de período pré-colonial, porque os portugueses eles não chegam e se instalam aqui, eles chegam, olham e, em virtude de não ter assim, de ter uma não aparente metais preciosos, não aparentar assim, metais preciosos tão fáceis de encontrar, eles olham e passam poucos dias e vão até e retomam seu caminho em direção às Índias. Só que com o tempo eles vão percebendo que aqui tem um pau-brasil que era muito importante na época para tingir tecidos e era bem lucrativo na Europa, porque tingia de vermelho tecidos da nobreza. E com isso eles não abandonam, eles temiam perder esse território justamente por causa do pau-brasil, porque era muito invadido. O Tratado de Tordesilhas, os outros estados europeus não respeitavam, e com isso eles lançam expedições de reconhecimento do território e expedições para guardar. A mais conhecida é a expedição de guarda-costas, que eles ficam mapeando o território, o litoral brasileiro, o litoral da América Portuguesa por muito tempo, só que é um fracasso, porque olha o tamanho do litoral hoje e olhe para duas caravelas. Então essa extração do pau-brasil, no período pré-colonial, ela tinha um monopólio da coroa. Apenas a coroa podia extrair esse pau-brasil. Os outros estados que extraíam era de forma clandestina e a mão de obra era indígena. Aí você me pergunta, então eles escravizaram os indígenas? Não. No primeiro momento, a relação indígena-colono ela é amigável. Os indígenas vendiam sua mão de obra, vendiam entre aspas, através do escambo. O escambo era um processo em que o indígena vendia sua mão de obra, trocava por quinquilharias, por materiais, espelhos que não existiam aqui. E esses escambos índios iam até as matas, carregavam as toras de pau-brasil até as feitorias. As feitorias eram armazéns situados no litoral. E quando deixavam nesses armazéns as toras, quando vinham as caravelas portuguesas só para recolher, os índios colocavam nas naus e elas voltavam para Portugal. E não houve um povoamento de início entre 1500 e 1530, porque justamente o Brasil foi uma colônia de exploração e não de povoamento. A fim de que pudesse sustentar um território até então desconhecido, o rei português envia uma expedição com Martim Afonso de Souza e degredados, e também trouxe mudas de açúcar para ver se a terra era fértil, pois eles já haviam testado essa plantação em ilhas do Oceano Atlântico, que eles eram colonizadores. E com isso eles perceberam que a terra era fértil e, com medo, temendo essas invasões, perder partes do seu território, as capitanias hereditárias, que foi em 1534 e que dividia a América Portuguesa em 15 porções de terra, que eram 15 capitanias, e eram entregues às mãos de 12 donatários através da carta de doação, que comprova a doação daquela parcela de terra para o capitão donatário. Esses 12 donatários tinham que assinar a carta foral, que era uma carta que ele expressava os seus direitos e os seus deveres. Esses capitães donatários tinham que ser obrigatoriamente membros da nobreza, brancos e católicos. Esses capitães donatários tinham o direito de usufruir da terra e dar lucro à coroa portuguesa.
Aqui é um esboço do mapa de como seriam essas capitanias hereditárias. Aqui é o Tratado de Tordesilhas, que foi ratificado em 1594 e ele dividia a América Espanhola ao oeste e a América Portuguesa ao leste. A América Portuguesa foi subdividida em 15 parcelas, que são as capitanias, e entregues na mão dos donatários, em que apenas 2 capitanias tiveram seu êxito, que foi a capitania de Pernambuco, que desenvolveu a economia açucareira, e a capitania de São Vicente. Organizando as informações a respeito das capitanias, elas tinham como objetivo axial garantir uma efetiva colonização em que ocorria uma transferência de gastos da coroa portuguesa para a média nobreza, já que a alta nobreza estava preocupada em investir no comércio das especiarias do Oriente. Com isso, existia também a experiência portuguesa com o sistema, que já havia sido adotado em ilhas do litoral africano. E também eles temiam invasões de outros estados europeus que tinham como intuito fundar novas colônias no Novo Mundo. Os motivos do fracasso das capitanias hereditárias eram uma grande distância entre as capitanias, eram grandes lotes de terra em que um único capitão donatário não tinha como controlar aquilo tudo. Existia também uma falta de investimento, em que chegou até o ponto de capitanias que o donatário nem veio de Portugal para tomar posse delas. Os conflitos com os indígenas, vários donatários estavam sendo invadidos por indígenas, e esses conflitos geraram morte de alguns donatários, entre outras coisas. E o medo com relação à terra, que era desconhecida, como eles iam adentrar se nem conheciam a terra. E aqui são um esboço sobre as capitanias hereditárias, encerrando aqui o vídeo, e próxima gravação nós vamos continuar esse assunto, agora pegando sobre governo geral, câmaras municipais. E é isso aí, obrigado por ter assistido às videoaulas, e se você puder compartilhar com seus amigos, curtir, ficarei muito agradecido. Obrigado.